maior produtor de cana do mundo, o Brasil detém 1/4 dos canaviais do planeta. Na disputa por espaço, a cana destruiu matas e invadiu outras culturas. Só em São Paulo, ela substituiu em 10 anos 6% das áreas de algodão, 7% das de feijão e outros 7% das de arroz, 17% das plantações de café e mais 40% das áreas de pastagens. Lavouras inteiras desapareceram e, com elas, os colonos. Muitos abandonaram o campo e acabaram inchando a cidade. Financiado pelo governo, que interferiu no preço e garantiu a compra, o cultivo da cana chegou a ser um negócio lucrativo e sem riscos. Implacável, a cana não encontrou obstáculos e mudou a paisagem do interior caipira. Hoje não é preciso observar muito para a gente perceber que a cana não conhece fronteiras. Aqui, por exemplo, ela só parou porque cana não dá dentro d'água. Mas o responsável pela terra acabou com a mata da margem que mantém a vida do rio. Um exemplo muito comum. Sem limite, o lucro se impõe e as matas quase sempre são o elo mais fraco. Foi assim também no Nordeste. Da Mata Atlântica restaram pequenas ilhas de mata cercadas por canaviais, que as queimadas ameaçam a cada safra. Uma prática pré-histórica, além de perigosa, um exemplo de desperdício. A palha da cana poderia gerar energia se fosse queimada em caldeiras. Nós corremos o risco hoje de ficarmos no escuro e essa energia, com resíduos de cana, pode ser produzida num curto espaço de tempo, muito menor do que aquele que seria necessário para ampliação da capacidade hidrelétrica nacional. Quanto que o Brasil poderia produzir de energia a partir da palha e bagaço de cana? O equivalente a 6.000 megawatts de potência instalada, o que significa metade de uma Itaipu. Perde-se energia, ganha-se poluição. Através de satélites, cientistas do Núcleo de Monitoramento Ambiental da Embrapa estudam o impacto da cana no meio ambiente. Mas ao contrário do que muita gente pensa, aqui a cana é considerada uma cultura ecológica, apesar das queimadas. Porque elas lançam na atmosfera muitos gases, vários deles nocivos, principalmente os óxidos nítricos. As queimadas deveriam ser reduzidas e eliminadas, porque se trata de uma cultura que no fundo é muito ecológica. Ela preserva o solo. Nós temos isso como exemplo no Nordeste. 4 séculos de cana em cima de cana e os solos estão lá produzindo. Isso se deve ao sistema de raízes da cana, que é muito denso, muito profundo e que garante a estabilidade do solo. Se no Nordeste tivesse plantado feijão em cima de feijão durante 4 séculos, esses solos estariam arrasados. É nas ruas que a gente percebe a importância da cana. Com o Proálcool, o Brasil importou menos petróleo, gerou empregos no campo e na indústria, produziu 4,5 milhões de carros a álcool, 1/3 da frota nacional, e fez da gasolina um combustível menos poluente. A mistura com o álcool eliminou o chumbo, que era emitido pelos motores. A cada partida, a cada arranque do motor, a cana influencia e muito a vida nas grandes cidades. A contribuição está no ar. A mancha cinzenta sobre a maior cidade do país seria bem mais sombria se não existisse a frota de carros a álcool e se os carros a gasolina não usassem hoje 22% de álcool. No inverno, quando a inversão térmica concentra a poluição sobre a cidade, São Paulo poderia até parar, se não fosse o álcool. Nós teríamos aproximadamente 80% de monóxido de carbono a mais sendo emitido para a atmosfera. Isso potencializa riscos de mais dias em estados críticos de poluição do ar. E nesse último caso, a única solução seria parar o trânsito, ou seja, decretar um feriado na cidade. A vantagem ecológica do álcool desperta a atenção de outros países. Em setembro, uma comitiva de empresários e governadores norte-americanos veio conhecer de perto o programa brasileiro. Com faro para negócios, eles buscam no álcool um combustível limpo e renovável. Mas o Brasil mostrou estar mais uma vez na contramão da história. Desestimulado, o Proálcool completa 20 anos sem ter o que comemorar. O baixo preço do petróleo estragou a festa. Refinar gasolina ficou mais barato que produzir álcool. O preço não compensa a destilaria e já não atrai o consumidor, que vê o álcool com desconfiança desde o desabastecimento em 89. Resultado,
Hoje, a produção de carros a álcool está quase parando. Por que as indústrias automobilísticas estão produzindo apenas 3% de carros a álcool? A indústria automobilística obedece a um ditado essencial, que é produzir aquilo que o mercado demanda, portanto a coisa tem uma relação direta. É possível aumentar a produção de carros a álcool? Sim, foi o governo a anunciar de forma clara que o papel do álcool seria sustentado. O governo garante o abastecimento para o carro com motor a álcool, quer dizer, o carro que só utiliza o álcool como combustível. E, além disso, o governo adota como sua posição clara e firme a proporção de 22% do álcool na gasolina. O governo pretende incentivar o pró-álcool novamente? Nós estamos abertos a todas as discussões, sugestões, propostas nesse sentido, de tornar economicamente interessante a opção pelo carro a álcool. A nossa sugestão era de manter uma produção global de veículos em torno de 40% de veículos a álcool, para manter o equilíbrio entre pró-álcool e gasolina. De maneira que nem faltasse álcool, nem sobrasse gasolina e vice-versa. Do futuro do pró-álcool depende o destino dos canaviais. No passado, talvez ninguém tenha calculado que as mudas trazidas pelos portugueses fossem gerar tanta grandeza. Assim como hoje, poucos imaginam que o plástico do amanhã, o plástico biodegradável, possa vir da cana. O setor que um dia escravizou o homem, que carrega uma dívida de bilhões de reais, que explora crianças, é também trabalho, energia, adubo, alimento, bebida, remédio, combustível. Nas mãos de empresários e do governo está o destino de um rio de riquezas, que pode secar ou continuar correndo.